Olá, turma, boa noite, tudo bem aí com vocês? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Vamos iniciar esse momento orando, entregando esse dia ao Senhor, esse momento que tem sido tão precioso para nós, né? Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia e hoje, Pai, em especial, dia 1º de junho de 2022, mais um mês, Senhor, se inicia, mais um tempo em que nós vamos nos dedicar a essa leitura, a esse momento de devocional, e nós temos sido tão agraciados com a tua presença, Jesus. Como tem sido bom esses momentos, como tem sido precioso estar com o Senhor, Pai, como tem sido bom estar na tua presença, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada por esse tempo que o Senhor tem nos dado com a tua palavra, Jesus. Senhor, eu quero te pedir que nessa noite o teu Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas, com esses textos onde o rei Salomão deixa tantas pérolas tão preciosas para nós, nos ensinando como viver, como ter uma vida, né, devotada ao Senhor, como ter uma vida voltada à sabedoria e ao conhecimento do Senhor, e de como viver bem em sociedade, de como ser filho mais abençoado do Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus. Espírito Santo, fica comigo aqui nesse lugar hoje. Ministra a minha mente, ministra o meu coração. Fala ao meu espírito, Senhor. Que cada dia mais, Senhor, nós estejamos rendidos a Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá? Hoje o dia começou cheio da presença de Deus, graças a Deus. O dia foi bem corrido, Deus tem sido muito bom para nós. Nossa leitura de hoje está dentro de Provérbios ainda, nós vamos até o dia 3, dentro do livro de Provérbios, e hoje a gente vai ler o capítulo 22, 23 e 24. Vamos lá? 22, versículo 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidades. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor,
nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhar para gente obscura. Esse é o capítulo 22. A gente vai até o versículo 16 nesse capítulo, e a gente percebe que está naquela sequência de versículos com vários tipos de conselhos, né? Então, no capítulo 22, a gente tem essa sequência igual a gente já estava vindo esses últimos dias, né? Onde Salomão dá vários tipos de conselhos. A partir do versículo 17, é como se ele realmente começasse a falar pequenos trechos de conselhos um pouco mais longos, né? Então a gente percebe um pouco essa diferença aqui dentro do capítulo 22, porque eles colocam esses dois tipos de formas, né? Que Salomão escreveu. Então no capítulo 22, eu vou começar com esse versículo 1 mesmo. O versículo 1 fala assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Não sei se vocês já perceberam, mas isso é uma realidade muito forte no meio da sociedade. Como é bom, né, a gente ter boa reputação, como é bom a gente ter a estima das pessoas, né, as pessoas terem boa estima umas das outras ou de nós. Por quê? Porque isso vai fazer com que as portas se abram muito facilmente para essas pessoas que têm boa reputação e uma boa estima das pessoas. Porque nem sempre o dinheiro, nem sempre um status, mas a pessoa arrogante, prepotente, né, gananciosa, ela geralmente não tem portas abertas em todos os lugares, né? Porque isso vai repudiar, né? As pessoas vão repudiar a pessoa prepotente, mas a pessoa de boa reputação e de boa estima sempre vai ser muito bem sucedida. Então é melhor do que grandes riquezas e é melhor do que a prata e o ouro. A gente precisa estar sempre atento a esses detalhes. A palavra é muito clara para nos dizer algumas coisas, né? Aí ele começa o versículo 2: o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Gente, compreender parece bobo o versículo, né? Eu tenho versículos que eu olho e falo: Senhor, aparentemente a mensagem está tão simples, né? Tão bobinha, tão infantil, mas tem pessoas que não têm esse entendimento de que Deus criou tanto o rico quanto o pobre. E quando ele fala rico e pobre aqui, eu tenho quase certeza que Salomão está dizendo sobre todo tipo de pessoa, sobre todo tipo de sociedade, sobre todo tipo de cultura, né? Ele está dizendo sim sobre o rico e o pobre no sentido de financeiramente falando, mas ele fala que ambos são criados pelo mesmo Deus. Então, na verdade, Deus está no controle de todas as coisas, sejam elas para o rico ou sejam elas para o pobre. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Vamos continuar. A recompensa, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Gente, olha isso. Se você é uma pessoa humilde e tem o temor do Senhor, a recompensa para a sua vida vai ser riqueza, honra e vida. A gente quer mais alguma coisa? Não, a gente quer exatamente isso para a nossa vida, né? Riqueza, honra e vida em Deus. Então, que a gente seja humilde, que nós tenhamos o temor do Senhor, né? Amar a Deus realmente sobre todas as coisas, como o primeiro versículo nos manda. Versículo 6 fala de criança, né? Para os pais aí. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, ensinar a criança os preceitos do Senhor, os mandamentos, o caminho de Deus, fará que com o passar dos anos, ainda que ela percorra caminhos diferentes na vida dela, ela nunca vai se desviar daquilo que você ensinou, daquilo que você colocou como alicerce,
daquilo que você colocou como princípios para a vida dele. Então, a criança, ela quando ela é ensinada desde muito cedo, quando ela é encaminhada, quando ela tem exemplos, né? Quando ela tem ali os pais realmente como um bom exemplo para a vida, em todos os aspectos, com certeza essa criança vai crescer, se tornar um adulto e nunca vai se desviar desses princípios, desses ensinamentos do pai. Isso é muito bom. Aí fala sobre pegar emprestado, né? Esses versículos aqui ele fala um pouquinho sobre isso, de não se tornar escravo, né? Daquela pessoa que empresta. Inclusive, no versículo 26 ele fala sobre isso, 26 e 27. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Então, Salomão tem alguns versículos que ele fala muito claro a respeito de ser fiador. A palavra é totalmente contrária a isso, porque você se torna escravo, você se torna realmente alguém que vai ser atormentado por aquela pessoa que você foi fiador se ela não arcar com as consequências daquela dívida. Então você vai atrair sobre a tua vida um peso que não é seu. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. Aí ele fala sobre a insensatez, que a gente precisa corrigir a criança com a vara, versículo 16, ó. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, uma criança, gente, quando você estuda a palavra de Deus a respeito dessa insensatez que Salomão vai falar aqui sobre a criança, tá falando sobre essa natureza de pecado que já nasce, né, em todos nós, e que se o pai e a mãe, que já conhecem um pouco mais da palavra de Deus, não colocarem essa criança na disciplina do Senhor, não colocarem realmente disciplina sobre essa criança, nós vamos ter problemas sérios numa fase mais adolescente, mais jovem ou talvez adulta. Então, tirar essa insensatez, né, da criança desde muito cedo com a disciplina vai trazer benefícios para essa criança. O pai e a mãe que não disciplinam a criança, eles correm um risco bem sério de ter problemas no futuro com essa criança, quando ela for jovem, quando ela for adulta, porque ela não vai saber ter limites na sua vida, né? Vamos lá. Ele vai falar sobre várias situações aqui também. Versículo 28 é bem importante, olha só. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Gente, quando Salomão está falando sobre isso, existia um entendimento muito forte entre os judeus a respeito das limitações de território, né? Vocês podem ver que as 12 tribos de Israel, elas tinham as suas terras bem definidas desde o início, quando Josué separa, né, as 12 tribos e suas terras de propriedade em Canaã. Então, quando Salomão está falando sobre isso, está falando sobre o respeito que nós devemos ter uns para com os outros, a respeito de propriedade, a respeito de direitos, a respeito de domínio, né, de território. Então, que a gente possa sempre ter o respeito pelo nosso próximo, a respeito dos marcos, né, dos limites em que aquela pessoa tem suas propriedades, seus bens, para que nós sejamos também respeitados nos nossos, né? Então a palavra fala que não deve se tirar os marcos, os limites. Está falando a respeito também sobre essa separação das 12 tribos e dos seus territórios que o Senhor mesmo definiu lá em Josué, ok? Então fala de não tirarmos aquilo que o Senhor já predeterminou em sua palavra. Capítulo 23, gente, vamos lá. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos e ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade.
Você vomitará o pouco que comeu e dispersará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência o vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegrará. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei para que possa beber mais uma vez? Quando acordarei, perdão, gente, li errado. Versículo 35. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Esse foi o capítulo 23. Aqui a gente tem alguns versículos falando a respeito da correção novamente para os filhos, né? Versículo 13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Está falando a respeito de você colocar disciplina, de você colocar correção, de você ensinar o caminho correto para a criança desde pequena, e assim ela terá um futuro de prosperidade, ela terá um futuro de paz, ela terá um futuro de servir a Deus em temor, né? Porque ela foi ensinada desde muito cedo. Está falando sobre nós termos discernimento a respeito de que mesa nós sentamos, né? Ele começa lá no início falando sobre isso, depois ele fala sobre a riqueza, né? Para não tentar ser rico, para ter bom senso, porque tem pessoas que são desenfreadas, né? Nas suas atitudes, no desejo do ter, do ser, né? Isso leva sempre à ruína. Depois ele fala um pouco sobre a bebida, né, sobre o vinho, e realmente Salomão fala um pouco sobre esse assunto dentro do livro de Provérbios, trazendo para nós essa reflexão a respeito de não cairmos no erro de buscar a nossa alegria, de buscar alento na bebida forte, naquilo que nós achamos que vai trazer alegria para nós. Mas quando na verdade vai trazer destruição, né? Ele termina esse capítulo bem estranho, a partir do versículo 29, do restante, né, do que a gente já estava acostumado a ler. Mas Salomão está
fazendo a gente refletir, né, de quem são os ais, de quem as tristezas e as brigas, de quem são, e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos. Então ele está perguntando de quem são essas situações, quem é que fica, né, de olho vermelho, de tanto chorar, quem tem ferimentos desnecessários, quem tem brigas, né, constantemente, de quem são as tristezas, os ais, né, ai meu Deus, ai meu Deus. Então são das pessoas que colocam a sua vida na embriaguez, nos vícios, na bebedeira, no caminho que leva à morte, né? Então, a princípio, aquilo parece um caminho de vida, mas vai te levar à ruína com certeza. Ele fala no versículo 17 também, olha só, gente. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Gente, nunca olhem para uma pessoa que está ali caminhando para a morte, no pecado, e ainda que aparentemente a vida da pessoa está indo bem, e você diz assim, mas por que, né? Uma pessoa que não teme a Deus, que não segue o Senhor, e eu que sirvo, eu que sigo, eu que busco santidade, a minha vida parece que não vai para frente. Não inveje os pecadores. Não inveje, mesmo que no seu coração, ainda que você não fale, né, da boca para fora, mas o Senhor conhece o nosso coração. Não inveje a vida dos pecadores, porque o final deles vai ser sepultura, o final deles vai ser destruição, o final deles vai ser destruição eterna. E nós precisamos temer e esperar no Senhor, mesmo que aparentemente a nossa vida esteja pior do que a vida de um pecador, quando não é. Isso é uma ilusão temporária, então muito cuidado com isso. Aí ele fala sobre dar ouvido ao pai, à mãe, né? Ele fala sobre o pai do justo exultará de júbilo no 24, né? Como é bom a gente ter filhos sábios, né? Os pais aí que estão me ouvindo agora sabem do que a gente está falando, né? Como é bom ter filhos que são tementes a Deus, filhos que buscam o Senhor, filhos que estão num caminho de retidão. A gente se alegra com tudo isso, né? Como pais e mães. Vamos para o capítulo 24? Capítulo 24, a partir do versículo 1. Não tem inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com a sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Como a mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma, se você a encontrar. Certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom.
Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá, como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Capítulo 24, nosso último texto de hoje. E mais uma vez a gente começa ali com alguns versículos aparentemente soltos, né? Falando de vários assuntos, e depois, a partir do versículo 23, ele começa com pequenos trechos de novo, dando ditados de sabedoria. Nesse capítulo 24, ele começa dizendo sobre essa inveja, né, dos ímpios, que a gente não deve invejar os ímpios. Gente, se tem uma coisa que muito cristão às vezes peca no seu íntimo mesmo, é de olhar a prosperidade dos ímpios, é de ver o ímpio enriquecer e ter bens, e às vezes nadar no dinheiro, e aí o cristão ele olha para isso e ele fala assim, ué, mas ele é ímpio e ele prospera tanto. A gente tem medidas muito erradas para a nossa vida como cristão. A gente acha que o dinheiro, que os prazeres desse mundo, que a ganância do ser humano em trazer, né, riquezas e bens materiais é o que traz a felicidade. Se isso fosse uma verdade, gente, nós não teríamos tantos milionários se suicidando, tendo mortes terríveis, né? Ou até mesmo em acidentes provocados pelo próprio dinheiro, pela própria cobiça, ou sendo mortos justamente porque tem muito dinheiro e aí existe a ganância do outro. Então, assim, a gente imagina que essa prosperidade dos ímpios, elas trazem alegrias, mas eu posso afirmar para vocês que não é uma verdade, como que eu posso dizer, não é uma verdade absoluta, não é uma verdade que se consolida, porque tudo é ilusório. Muitas vezes tudo aquilo é pura ilusão. Os nossos olhos estão vendo situações que parecem sim ser boas e agradáveis, mas se você convivesse com essas pessoas de verdade, você veria que a vida delas não passa de muita ilusão, de muitas pessoas ao redor querendo a destruição daquela pessoa, né? Desejando o mal daquela pessoa. Então, nós precisamos desejar estar com o Senhor, e essa paz e essa alegria é o que traz realmente alento para o nosso coração. Versículo 3, olha que lindo. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Gente, isso fala de casa no sentido de família, isso fala de casa no sentido de conhecimento de Deus, isso fala de casa no sentido de alicerces familiares. Então a gente pode pôr tantas coisas aqui como casa, né? Nós somos casa de Deus. A nossa casa é uma casa que o Senhor nos dá para construirmos. Então, quando ele fala que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida, é porque a nossa vida precisa estar pautada na sabedoria de Deus e no discernimento que o próprio Espírito dá para nós, para que aquilo se torne firme, sólido, consolidado, né? Isso é maravilhoso. Aí ele continua, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O que os cômodos da sua casa estão cheios? Isso tanto espiritualmente, nós como casa de Deus, né, como templo do Espírito Santo, e a nossa casa mesmo, o nosso lar. Do que os cômodos da nossa vida, né, o nosso coração, o nosso interior está cheio? E do que a nossa casa, como família, como lar, também está cheio? Será que dentro da sua casa há alegria, há prosperidade, há união, há todo tipo de bênçãos derramadas de Deus? Ou há todo tipo de maldição?
Será que a nossa vida espiritual também, a nossa casa, ela está cheia do Espírito Santo, cheia das coisas de Deus? Ou a nossa vida, ela está completamente desorientada, né? Sem essa consolidação que vem através do discernimento. Então, que nós possamos olhar para esses versículos e dizer: Espírito Santo, nos ajuda a compreender essas verdades, a compreender o que o Senhor está querendo nos ensinar através desses ensinos de Salomão e que nós possamos pôr em prática. São textos muito práticos que Salomão vai nos ensinando. Aí ele diz assim, vamos ver. Ele vai falar sobre aquele que maquina o mal, né? Aquele que traz intrigas. O versículo 10 é um versículo tão citado, né? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força, né? Como esse versículo ele é falado em pregações, em ditados até cristãos, né? Então, a gente precisa no dia da dificuldade ter uma força que vem do próprio Deus, né? Olha só o que ele diz no versículo 11 e em diante, né? Até o 12. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Aqui o Senhor está falando sobre evangelização, sobre buscar, né, as pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que estão caminhando para a morte. Como é maravilhoso os pés do justo, aquele que prega, né, o evangelho, prega a palavra de Deus, prega o caminho do Senhor para aquelas pessoas que estão perecendo, né, alcança as vidas, porque o Senhor sabe do nosso coração, se nós não temos feito aquilo que Ele realmente tem colocado para nós fazermos, aquelas pessoas que estão do nosso lado, no trabalho, na escola, nos nossos vizinhos, quem quer que seja, né, que esteja perto de nós, será que nós temos sido esse instrumento de Deus para que essas pessoas sejam alcançadas? O Senhor vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus, como aqueles que foram salvos para ser salvos. Eu sempre falo isso. O dia que eu entendi que eu sou salva para salvar as pessoas, que eu não sou salva simplesmente para ser salva, isso faz toda a diferença na nossa vida como cristão. Ele vai falar, vamos ver, vamos pegar aqui. A partir do versículo 23, olha o que ele fala. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Um julgamento onde ele é totalmente injusto, né? Ele traz uma revolta ao nosso redor, né? A sociedade se revolta contra esse tipo de injustiça, onde o injusto é dito como justo e o justo como injusto, né? Essa questão da falta de justiça, ela traz muita tristeza entre as nações, entre os povos, né? E versículo 25, mas os que condenam o culpado terão vida agradável e receberão grandes bênçãos. Então, aquele que faz justiça real, né? Que busca ser justo nos seus julgamentos, na sua justiça com o próximo, né? Com certeza vai ter grandes bênçãos, a palavra está falando. Olha o versículo 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. Sabe do que ele está falando? Ele está falando sobre alguém que quer se casar. Que a pessoa primeiro precisa fazer tudo aquilo que ela precisa fazer antes de constituir uma família. Quer ter um alicerce, quer ter um bom trabalho, principalmente para os homens, né? Ter ali realmente, ter estudado, constituir ali um bom trabalho, ter talvez até uma moradia, um lugar para colocar a sua esposa. Então, ter ali realmente algo que dê firmeza para esse novo lar que vai estar começando. Esse versículo é maravilhoso, é lindo, esse entendimento de Salomão em colocar isso. Ele vai falar para não dar testemunho falso. Olha do versículo 30 em diante, como é que ele termina esse capítulo de hoje, gente, presta atenção, versículo 30 em diante. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Então ele fala que ele passa, né, que ele passou olhando pelo campo do preguiçoso
e pela vinha do homem sem juízo. Aí olha o que ele vê. Haviam espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedras estava em ruínas. Então ele fala que ele vê espinheiros por toda parte, então com certeza aquela plantação foi deixada a Deus dará, né, de qualquer forma, e existiam ervas daninhas, que são como que se fala? Ervas daninhas mesmo que vão nascendo junto com as plantas boas e que destroem, né, toda uma lavoura se não for bem cuidada. Ela mata, né, a raiz boa e aí só crescem as ervas daninhas mesmo. E ele fala que existiam também os muros, né, dessa casa, dessa lavoura estavam em ruínas. Então esse preguiçoso, ele estava totalmente disperso a respeito daquilo que Deus tinha entregue nas mãos dele, né? Uma lavoura que deveria estar produzindo para o seu próprio sustento, para a sua própria prosperidade, mas essa pessoa deixou de qualquer maneira. Isso fala da nossa vida, gente. Como é que a gente tem cuidado daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Para quem é empresário, para quem trabalha lá na empresa que você é funcionário, para quem cuida da sua família, né? Então está falando sobre passei pelo campo do preguiçoso. O campo é aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, né? A vinha fala de vinho, de azeite, perdão, a vinha fala de oliveiras, né? E o Senhor fala desse azeite que traz, na verdade, essa unção de Deus sobre as nossas vidas. Então, se isso estiver largado, se isso estiver deixado, se aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos estiver de qualquer maneira, nós vamos sofrer as consequências disso, né? Porque vai falar que havia espinheiros por toda parte, havia ervas daninhas, né? Comendo toda aquela lavoura, aquele campo, né? E o muro estava em ruínas. E aí ele diz assim: observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Aí ele fala que tudo isso que ele vê, ele para e analisa e recebe um ensinamento, uma lição. Será que nós temos olhado para a vida daqueles que são os preguiçosos e aquilo tem trazido lição para nós, aquilo tem trazido alerta para a nossa vida, aquilo tem trazido um despertamento para a nossa vida espiritual para que nós não caiamos no mesmo erro? Ou a gente tem levado a vida de qualquer maneira, né? Ele diz assim, olha o que o preguiçoso fala, versículo 33. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas olha o que vai acontecer. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então aqui vai falar sobre a vida mesmo, num sentido natural, mas também uma vida no sentido espiritual. Então a vida desse preguiçoso, a vida dessa pessoa totalmente displicente vai trazer ruína sobre ele, em todos os aspectos da sua vida. Então nós precisamos olhar para esse exemplo do preguiçoso e nos atentarmos e nos corrigirmos e nos despertarmos para aquilo que Deus está nos mostrando, para que a gente possa aprender com os erros dos outros, para que a gente não caia no mesmo erro. Gente, como é bom a pessoa que olha, avalia o erro do outro e porque está avaliando, está vendo a ruína do outro, ele então se desperta e diz: eu não quero cair no mesmo erro, e começa a dar ouvidos a Deus e começa a dar ouvidos ao Senhor, voltar-se para a palavra de Deus e deixar que Deus então cuide e direcione a vida dessa pessoa. Assim a gente não vai cair nessa ruína, né, nas mãos desse assaltante que vai vir ali, vai tomar toda a nossa vida e vai nos colocar em maus lençóis, né, como dizia o ditado, ok? Em ruína mesmo. Gente, acabamos nossa leitura aqui hoje. Amanhã a gente vai então para os últimos 2 dias dentro do livro de Provérbios. Amanhã a gente faz 25, 26 e 27. E depois no outro dia a gente vai 28, 29 e 30. Tem sido maravilhoso. Eu te convido a realmente meditar mais em cada um dos versículos, porque tem bastante coisa que a gente poderia falar sim de cada um dos versículos, mas como eu não quero que isso aqui se estenda muito,
né, cada um dos dias, para que a gente possa estar junto e isso não se torne cansativo. Então eu prefiro deixar que vocês mesmos aí vão meditando em cada um dos versículos. Se precisarem de algum auxílio, só chamar aí nos vídeos, ou quem está no grupo aí acompanhando a leitura com a gente. O grupo tá lá, o meu privado também tá lá. Vocês podem chamar que a gente está aí à disposição em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, ótima noite para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.